Bom, pessoal, a gente vai estar tratando aqui do meio ambiente, né? As questões que envolvem este tema. Então fica aqui uma dica para os pré-candidatos, né? Já que a gente está num período político, né? Então fica a dica aí para os projetos dos vereadores, né? Dos prefeitos, a dica para os futuros secretários do meio ambiente, de infraestrutura, né? Os engenheiros, né? Que tem que se preocupar com essa questão ambiental. É muito importante para nós e para as gerações futuras, né? Então, a questão ambiental, a gente sabe que as cidades brasileiras, e principalmente tanto em grandes centros quanto em cidades pequenas, o crescimento populacional vem aumentando. Vem surgindo novos bairros, né? No caso de cidades grandes, novas favelas, e assim aumenta ali o contingente urbano, só que de forma desordenada. Então, isso é uma prática constante no nosso país. Acredita-se que até o ano de 2050 a população irá se duplicar, né? Então, fazendo isso que a urbanização se torne uma das tendências do século XXI, né? Porém, assim, à medida que a população aumenta outros problemas relacionados à economia, à cultura, né, à infraestrutura, habitação, saneamento básico, segurança, alimentação. Então, cresce junto todos esses problemas que precisam ser mitigados, né, e precisam ser resolvidos. Então, a urbanização sempre é um tema constante e sempre um tema atual. Nós vamos ter esse problema aí até o fim dos tempos, né? Cada cidade tem seu estatuto, né? Então, a nível de município, existem ferramentas, né? Principalmente municípios com mais de 20 mil habitantes, eles costumam ter projetos já no seu estatuto da cidade, né? E para idealizar esses projetos, existem municípios, como por exemplo, aqui no município de Quaraci, que é onde eu estou residindo atualmente, o Estatuto estabelece diretrizes para o planejamento urbano de forma sustentável, né? Então, o que falta, pelo que eu notei, é esses municípios pôr em prática o que existem no papel, né? Por exemplo, esse é uma legislação vigente no Brasil, né? Então, a gente tem a legislação, que está aqui do lado esquerdo, nós temos o Estatuto da Metrópole, né? Nós temos o Estatuto da Cidade, a Lei de Habitação, Lei de Saneamento Básico, Lei de Resíduos Sólidos, Lei de Mobilidade, tudo isso já está presente no plano diretor aí do município, né? E cada município tem seu plano diretor, né? Tem seu plano que o plano diretor ele é composto pelo plano de habitação, plano de saneamento básico, plano de resíduos sólidos e plano de mobilidade urbana. Então a cidade ela se desenvolve, ela começa a acumular produtos, né? Por exemplo, a questão do resíduos sólidos. Tem resíduos sólidos de várias fontes que nós iremos ver. Tem um resíduo sólido do domicílio, resíduo sólido de mineração, como aqui a gente tem uma mineradora. Nós temos o resíduo sólido hospitalar. Então, para tudo isso tem que ter um plano, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte: é possível que o crescimento urbano aconteça de forma ordenada e sustentável? Então, essa é a pergunta que eu deixo aí para os pré-candidatos, né? Então, eu vou começar por uma história, né? Vivia Chico Bento na sua fazenda e ele realizava todas as suas atividades, né? De pecuária, de agricultura. E assim ele subsistia, né? Seu modo de sobrevivência. Ele também fazia ali o comércio, vendia o que ele não conseguia consumir, o leite, os ovos, as hortaliças, as frutas, as verduras, que ele não conseguia consumir todas, ele vendia. E assim ele ia sobrevivendo. Certo dia ele chamou a Aninha para ir pescar. E ele viu que o rio estava seco e que estava faltando árvores. E aí ele viu que a situação dele estava ficando difícil.
Quando o Chico foi fazer suas contas, ele viu que algo não batia, né? E Chico então ficou entristecido. E aí ele ficou sem saber o que fazer, né? Que estava difícil ele conviver, sobreviver na sua fazenda. E agora, onde o Chico Bento vai morar? Né? Então, o lugar que o Chico Bento vai morar precisa ter, ou seja, ele vai sair da fazenda, ele vai para a cidade. Então, quando ele chegar na cidade, o ideal é que ele encontre escola, né, para os seus filhos ou para ele mesmo, água encanada, água tratada, né, que nesse bairro que ele mora não esteja esgoto a céu aberto, que exista uma coleta de lixo, que exista energia elétrica, que tenha segurança, que haja um planejamento ali naquele bairro, né, que a moradia dele seja digna, né, uma casa confortável, segura, né, que ele tenha acesso ao trabalho com carteira assinada, que nesse município que ele more a renda seja distribuída igualmente, né? Então, a desigualdade material, econômica, impede, inclusive que haja uma democracia política e efetiva. Então, é isso aí. Quais são os problemas do meio ambiente que nós encontramos aqui na nossa cidade? Isso não é desde agora, isso é desde muito tempo atrás, né? Então, nossa cidade, aqui em Quaraci, no sul da Bahia, ela tem problema com inundações, né? A gente tem problemas com a encanação urbana, né? Pelo que eu soube, a encanação é muito antiga e é pequena, a tubulação no subsolo é pequena e não suporta grande quantidade de água. Além disso, essa tubulação já passa por baixo de imóveis que ficaria impossível se desfazer desses imóveis, né? Colocar uma tubulação nova, porque teria que danificar esses imóveis, como por exemplo lojas, o próprio Bradesco, outros supermercados, que atravessa ali o centro da cidade e vai desembocar lá no rio. Então, essa tubulação é pequena, antiga, não suporta grandes quantidades de água. Outro fator também é o bairro Bela Vista, né, que é uma montanha e a água quando desce vira uma enxurrada e alaga o centro da cidade, como a gente vê na foto acima, e também, dependendo da quantidade de chuva, alaga outros locais mais distantes do centro, como a gente vê ali a foto abaixo. O nosso município também já passou por problemas de secas, né, problemas de escassez de chuva, né, foi muito tempo sem chuva. A região aqui sentiu, a cidade de Itabuna também sentiu essa escassez, e um problema que ocorreu foi a perfuração de poços artesianos, né? Então, algumas pessoas que tinham condições contratavam empresa para perfurar o solo e retirar a água. Só que não pode, assim, desordenadamente sair retirando a água do subsolo, né? Quem que é o dono dessa água? Quem que é o proprietário, né? Não é que a água esteja no meu quintal que eu sou o dono, a água do subsolo é uma, a água da torneira é outra. Então, tem que ver o que a legislação diz antes que cada um saia aí perfurando poços artesianos, né? Nessa mesma época houve um problema no lixão. Creio que hoje está mais contido, né? O lixão ele fazia queimada, né? O chorume, os gases produzidos ali pelo acúmulo do lixo provocava ali incêndios e saía uma fumaça. Essa fumaça era tóxica e invadiu a cidade. Então, assim, não estou aqui levantando questões para denegrir governo A, B ou C, não. Estou falando assim, questões ambientais. Isso independe do governo, porque não é gerado assim apenas durante pouco tempo. Para que ocorra um problema ambiental, é necessário um processo, né? Então, demanda tempo. Então, a questão do bairro Bela Vista é esse bairro que está listado aqui em amarelo. Isso aqui era uma roça de cacau que foi desmatada e hoje ela está urbanizada, como nós vemos aqui, virou um bairro.
Então a questão é se o bairro do Bela Vista tem tudo aquilo que nós falamos atrás, citando o exemplo do Chico Bento, de onde ele ia morar. Se tinha saneamento, energia elétrica, segurança, escola, habitação, postos de saúde, formas de emprego, acesso ao bairro, se é fácil, se é difícil o acesso. Lógico, é um bairro novo, demanda. Só que quando se pensaram em construir esse bairro, teve um planejamento? Existe um planejamento a partir dele já construído? Então, isso é a questão que tem que se pensar para que as pessoas tenham qualidade de vida e não adoeçam. Essa foto eu vou passar. Essa foto é do bairro Bela Vista, depois que ele foi desmatado. Eu estou ali no meio com os amigos. Antes era uma roça de cacau. Só tirei mesmo para lembrar da infância que eu tive aqui na cidade de Quaraci, que a gente tirava cacau aí. Depois acabaram com a brincadeira da gente e construíram aí o bairro. Então, quando a gente olha para a urbanização urbana, nós percebemos processos históricos comuns em praticamente todas as cidades. Que processos são esses? Dificuldade histórica de acesso à terra e à moradia pelas populações mais pobres. Dificuldade de gestão do território pelos municípios. E dificuldade de organizar cidades a partir do interesse coletivo. E apropriação privada indevida de espaços públicos, entre outros problemas. Então, quero dizer que, quando se trata de terra, não existe ainda uma política efetiva em municípios. E só lembrando novamente que existe o plano diretor, o plano de zoneamento, da cidade, existe o Estatuto da Cidade, que ele tem um plano diretor que estabelece não apenas para o espaço urbano, mas também para todo o município e também para o território rural. Eu quero dizer que já existe um plano diretor, basta que tenha boa vontade, sente e demande esforços para se conseguir verbas, tanto verbas do próprio município como verbas vindas de outras fontes, para que haja uma melhoria nesses bairros e garanta aí uma qualidade de vida. Então, o plano diretor da lei municipal obrigatória com cidade de 20 mil habitantes, já falei anteriormente. Planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Só vou citar aqui o que existe, sei que em Quaraci, na cidade circunvizinhas aqui, esse problema já é mais tratado, Então, o Ministério do Meio Ambiente acompanha aí todos os municípios, como a gente vê aqui o município de Quaraci, na época ainda tinha 20 mil habitantes. Então, o governo sabe o que se passa aqui. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, a Lei 12.305 de 2010, estabelece um rol de instrumento necessário para o alcance dos objetivos da política, tanto nacional, estadual e microrregional. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente não está se referindo apenas aos resíduos que nós produzimos em casa. Eu vou falar de uma maneira geral e o que encaixar nas cidades aí vai. Então, mineração. A gente tem uma mineradora aqui em Quaraci. Então, o produto dessa mineradora é um lixo. Tem que saber o destino desse lixo, o lixo produzido por prestadores de serviço de diversas naturezas, como a gente vê na imagem. Tem que saber o destino correto para cada tipo de lixo. Não é muito nosso caso, mas temos os serviços de transporte. No nosso caso, nós temos caminhões, nós temos táxis e nós temos motos. Muitas vezes faz aqueles cemitérios de carro, os pneus velhos. Então, as baterias tem que ter o destino adequado. Nós temos estabelecimentos comerciais que produzem muito lixo, lixo seco, lixo úmido. Nós temos produtos da construção civil, tem que ver se reaproveitado, o que é que faz com o lixo ali que foi resultado da construção civil. Nós temos a atividade agrossilvio-pastoril, nós temos criação de gado aqui. Indústrias, ali no Itajuípe já tem a Pênalti, que não deixa de ser uma indústria, Serviço público de saneamento. Serviços de saúde também produz lixo, Então, por exemplo, resíduos hospitalares.
eu pesquisei, aqui em Quaraci existe institui o Código Sanitário do município de Quaraci. Então aqui em Quaraci já existe um projeto já direitinho para os resíduos hospitalares, né? Quais são os resíduos? Os lixos comuns, os resíduos da alimentação, né? Resíduos patológicos, que são as seringas, os frascos de medicamentos, né? Os biológicos, que são materialzinho, os tubozinhos de coleta de sangue. Nós temos o material perfuro-cortante, né? Agulha, seringa, scalp, bisturi. Nós temos resíduos radioativos, né? Então o transporte é feito, creio que dessa maneira, aqui em Quaraci também, Itapitanga, tudo é direitinho. Almadina, Itajuípe, é feito de forma correta nesses barris, identificado aí por cor, né? Tá vendo tudo certinho. Então o plano, o resíduo sólido, ele tem que ver a fonte geradora até a deposição final. Então é obrigação da instituição, é obrigação do município saber o que vai ocorrer com esse lixo, né? Então fica aí essa dica, né? Que o lixo ele é produzido, ele tem um ciclo, existe um ciclo, né? A gente não só produz o lixo e se livra, ou a empresa produz o lixo e se livra, a mineradora produz, retira o que ela quer, produz um lixo, e esse lixo que a natureza se encarregue de renovar, não é assim. Então existe alguém que gera e existe uma deposição final, que quem gera geralmente tem que ser o responsável. Então é isso que eu queria passar para vocês. Então eu espero aí que a questão do meio ambiente venha estar em pauta nessas eleições. Vocês pré-candidatos aí tem aí um projetozinho que tem aí projetos relacionados ao meio ambiente, e me coloco à disposição aqui para discutir, buscar alternativas, pesquisar, buscar ajuda aí nas universidades, nos sites do Ministério do Meio Ambiente, para a gente estar solucionando aí os problemas relacionados ao meio ambiente no nosso município. Forte abraço, sucesso!